Olha, o vereador de Aracaju, Amintas Oliveira, sentou hoje no banco dos réus. O julgamento está sendo realizado no Fórum Gumercindo Bessa. Cabo Amintas é acusado de tentativa de um homicídio. O crime aconteceu em 2003, quando exercia a função de policial militar. Antes de começar o julgamento, a defesa do vereador Amintas Oliveira estava confiante na decisão do júri nesse processo. O próprio réu, o vereador Amintas, explica que a acusação contra ele não tem consistência e questiona que, depois de tanto tempo, o julgamento tenha sido marcado logo depois de uma grave denúncia que o vereador fez contra um gestor público. Obviamente que a gente tomou como estranheza, né? Um caso que já tinha mais de 13 anos acontecido e que de repente foi revirado e a gente vai a julgamento, mas a gente continua acreditando na justiça. A gente sabe que existem poderes no nosso estado que tentam movimentar as coisas, mas eu acredito que com o Ministério Público e com a Justiça, nesse caso aqui, não vai acontecer isso. Na sala do júri, amigos e parentes do Cabo Amintas vestiam camisas com a foto do parlamentar em apoio. Eu já conheço o Amintas há mais de 10 anos e ele como pai, como filho, como amigo, como político, quem conhece a Amintas sabe da índole dele. O primeiro a ser ouvido foi o Marcos Eduardo Moraes Soares, a vítima da tentativa de homicídio. Ele explica que tudo começou com a venda de um carro dele para Amintas e que o hoje parlamentar, além de não efetuar o pagamento por completo, faltavam R$ 1.200, ainda expunha o nome da vítima com infrações de trânsito e não queria atender mais as chamadas de cobrança. Marcos Eduardo conta também que, devido à insistência dele, o Cabo Amintas passou a ameaçá-lo e marcou um encontro em frente a uma oficina, segundo a vítima. Amintas chegou acompanhado de um outro policial, o Antônio Neto, que é falecido, e também da namorada do Neto, a Amanda. Nesse momento, de acordo com Marcos Eduardo, houve uma discussão sobre uma traição do casal e, por causa disso, começou uma sessão de espancamento e a tentativa de homicídio com um disparo de arma de fogo. Marcos Eduardo acusa Amintas de agressões e de incentivar o amigo Neto a atirar nele. A defesa do vereador Amintas Oliveira, através do advogado Aurélio Belém, questiona as declarações da vítima Marcos Eduardo Soares. Isso porque, segundo o advogado, a vítima deu uma versão à polícia e lá disse que o responsável pelo espancamento e também pela tentativa de homicídio seria o policial Neto. Já no depoimento ao júri, ele mudou. O responsável agora seria o vereador Amintas. Outras contradições foram suscitadas em perguntas que fiz direcionadas à vítima, no sentido de que me parece, é uma conclusão minha, de que ela está trazendo para Amintas hoje tudo aquilo que ela colocou para Neto antes. E a razão que eu entendo, uma outra conclusão minha, é porque o Neto já está falecido. Ora, se Neto já faleceu, eu agora vou jogar para Amintas. Ah, não é assim que se faz justiça. Pelo fator do acontecido ter sido muito recente, a gente acaba se confundindo também em algumas coisas que a gente fala, por causa da pressão também psicológica. Eu tinha sofrido um acidente, com 4 ou 5 meses eu já tinha que prestar um depoimento. Então eu estava naquele trauma, eu estava me recuperando, tinha todo esse contexto envolvido. E o psicológico também, que isso conta muito. Mas o que eu falei hoje em júri foi o que aconteceu. Eu me lembro realmente de detalhes que tinham acontecido. Então, se eu corrigir agora, eu não estou querendo tirar a culpa de um policial, do Neto, que eu botei há um tempo atrás, e jogar para o Amintas porque o Neto já faleceu. Não, eu estou aqui para falar a verdade. Os depoimentos das demais testemunhas foram marcados também por divergências nas versões dadas à polícia e aqui em juízo. Mesmo assim, a vítima demonstra que, independentemente do resultado, confia na justiça. Que a justiça seja feita, se ele for para ser condenado, se ele for para ser absolvido, isso não é uma decisão minha. Eu vim prestar o meu esclarecimento. Isso é um ciclo que se fecha em minha vida hoje. Nós temos a consciência tranquila. Se houve uma tentativa de homicídio, houve apenas um disparo que não partiu da minha arma, a arma não estava registrada em meu nome. Infelizmente, o policial que estava do meu lado, ele faleceu há um ano atrás e agora é enfrentar a justiça, que a gente tem muita confiança. O julgamento ainda não foi concluído.